Deixa a tua Bíblia aberta então em Efésios capítulo 5, nos versos de 15 a 21. Eu vou ler novamente. A minha ênfase hoje está aqui no verso 19, na verdade na primeira frase, mas eu vou caminhar até lá, como eu fiz domingo passado. Domingo passado basicamente foi a introdução para chegarmos nessa primeira frase, e eu vou tentar entrar nela hoje. Então, deixa a tua Bíblia aberta, por favor, abaixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Ela é santa, eficaz, poderosa, continua com o poder mexendo com a nossa vida, transformando a gente. O Senhor continua limpando e purificando a gente pelas águas da tua palavra. E pedimos que o Senhor faça isso um pouco mais nesta noite, de forma que sejamos tocados e transformados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, através da compreensão, através da Tua palavra. Ó Deus, transforma-nos um pouco mais nesta noite, à semelhança de Jesus. E eu oro muito agradecido em nome de Jesus. Amém. Até aqui, o que nós compartilhamos? Compartilhamos algo... a primeira mensagem foi homens cheios do Espírito, quando destacamos nos versos 18, 19 a 21, de 18 a 21 principalmente, quando lembramos dos dois imperativos que tem no verso 18, não vos embriagueis, o primeiro imperativo é negativo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E são duas ordens, a gente só precisa obedecer. Ou seja, não é opcional não sermos cheios do Espírito. Não é opcional. Eu não tenho a chance de não buscar o Espírito. Quando eu não busco ser cheio do Espírito, não busco a presença dEle, eu peco. Amém? Estão comigo? Amém? Então, eu peco se eu não busco a presença, se eu não busco ser cheio, se eu não estou na presença dEle constantemente, se permanentemente não o busco para que Ele me ajude a quebrantar e Ele vá ocupando os lugares dentro de mim, vá ocupando os lugares dentro do meu coração, vá ocupando os lugares dentro da minha alma, das minhas emoções, dos meus pensamentos, da minha vida, dos meus sentimentos, dos meus sonhos, dos meus projetos. O Espírito Santo tem que tomar conta de tudo. Jesus tem que tomar conta de tudo. Ele é Senhor. Nós não nos pertencemos mais, pertencemos a Deus. Amém? Então, o avivamento, vimos também domingo passado, que não tem avivamento sem cruz. É necessária a cruz. Não existe um grande mover de poder sobre nós sem que haja primeiro um grande quebrantamento, um arrependimento de pecados. Nós precisamos criar espaço para o Espírito Santo entrar. A presença dele não é em cima de pecado. A presença, ele ocupa os lugares em que entregamos para ele e pelo perdão abrimos, pelo arrependimento e pedidos de perdão e confissão, abrimos áreas dentro da nossa vida para o Espírito Santo tomar e ele vai tomando esses territórios. Então, para o poder de Deus se manifestar na nossa vida, nas diversas áreas da nossa vida, é preciso que a gente mesmo abra esses campos através do arrependimento e confissão e vem o sangue e depois o sangue o óleo. Amém, gente? Amém? Primeiro o sangue, depois o óleo. Primeiro o quebrantamento, depois a presença do Espírito Santo com santificação, com transformação e depois poder. Amém, gente? Então a gente quer muito a presença de Deus. A gente quer muita fluência do seu Espírito na nossa vida. Mas não existe poder sem arrependimento, assim como não existe Pentecostes sem cruz. Ok? Não existe ressurreição sem morte. Então a gente precisa lembrar disso, os moveres de avivamento, os grandes moveres do Espírito Santo, eles sempre são precedidos de um grande mover de quebrantamento. E assim a gente experimenta o poder de Deus. Lembramos tudo isso no domingo passado também. E lembramos também, domingo passado, sobre a visão do tabernáculo de Moisés, quando a figura do Espírito Santo, o Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo é água, o Espírito Santo é óleo.
fogo, água e óleo. E na figura do tabernáculo de Moisés, a primeira experiência com o Espírito Santo é com o fogo do altar, é lugar de confissão de pecados, é lugar de holocausto, é lugar de entrega total. O fogo do altar de sacrifício é um fogo que consome. Amém, gente? É um fogo que destrói. É um fogo que acaba com aquilo que está no altar. Amém? Então, cuidado com a expressão, me batiza com fogo. Você está pedindo destruição. Na verdade, destruição da carne, destruição do pecado, destruição do governo do pecado, destruição de um monte de coisa, porque que não tem a ver com Deus e com a sua vontade. Então, o primeiro fogo que a gente experimenta, que é um símbolo também do Espírito Santo, na Bíblia, é o fogo do altar. Mas depois tem a água da pia, em que o sacerdote se lavava antes de entrar no tenda da revelação, no santo lugar, e ele se lavava, e a água da pia representa também a limpeza, a purificação, que também é um símbolo do Espírito Santo. E depois, no santo lugar, o óleo que supria de combustível a menorá, supria de combustível o candelabro, e a chama das lâmpadas, daquela chama, tinha um propósito de iluminar, de trazer revelação, diferente da chama do altar de sacrifício, ok? Mas a gente pensa no óleo, e o óleo também é símbolo do Espírito Santo. Então você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo nas figuras proféticas do tabernáculo de Moisés. Então, nós lembramos isso domingo passado. Para você provar da revelação, da iluminação, do enchimento do Espírito, lá na tenda da revelação, que também é o contexto da igreja, do corpo de Cristo, porque os pães simbolizam o povo, o altar de oração e de adoração está ali dentro daquele lugar, a presença da menorá que simboliza o Espírito Santo, a luz iluminando todas as coisas, nos dando entendimento e direção e tudo mais. E isso tudo, o santo lugar também é uma figura da igreja, do corpo de Cristo, do povo de Deus que está ali. É lugar de serviço, é lugar de sermos iluminados pelo Espírito Santo, mas também é um lugar de serviço, é um lugar de oração e de intercessão. É de serviço quando o sacerdote cuida da mesa dos pães da proposição, que simbolizam o próprio povo. É um lugar de serviço. E ali, de exercício de dons. E também é um lugar de intercessão, onde a gente também serve a Deus e serve aos irmãos, intercedendo, buscando a presença de Deus ali no altar de incenso, bem pertinho da terceira porta, antes de entrar no Santíssimo Lugar, e no Santíssimo Lugar a Arca da Aliança. Muito bem. Então, o santo lugar também representa a igreja, ou seja, é um lugar de entrega, é um lugar de serviço, é um lugar de unção, de iluminação. Então, a intimidade com o Senhor no Santíssimo Lugar só acontece depois. Muita gente quer experimentar o baita poder da presença de Deus no Santíssimo Lugar, sem passar pelo altar, sem arrependimento, quebrantamento de pecados, sem a purificação da palavra, sem o serviço à igreja, ao corpo de Cristo, que é o ambiente do santo lugar, e só depois, aqueles que servem experimentam da plenitude. Ok? Claro que nós todos provamos muito da presença de Deus em medidas diferentes. Sim, porque há medidas diferentes de entrega, há medidas diferentes de quebrantamento, há medidas diferentes de devoção, há medidas diferentes de aprofundamento, há medidas diferentes de oração, há medidas diferentes de entrega. Existem medidas diferentes. E existem medidas diferentes de poder. Medidas diferentes de experiência com o poder e com a plenitude do Espírito Santo. Ok? Então, há uma proporção. O quanto você se entrega, o quanto você se mortifica, o quanto você se quebranta, o quanto você sabe dizer não à própria carne, às inclinações da carne. Há uma proporção.
enquanto você se quebra, se quebranta, e o quanto você experimenta de grandeza de poder, ok? Há uma proporção, à medida das nossas experiências de poder estão intimamente relacionadas o quanto nós nos quebrantamos, e quanto nós nos arrependemos, né? A altura que nós encontramos, que nós chegamos das revelações do Senhor, é diretamente proporcional ao quanto nós aprofundamos em arrependimento. Amém? Dá para crescer para cima, mas para crescer para cima tem que crescer para baixo, parece um prédio. Para você construir um grande prédio, você precisa de grandes fundamentos. Você precisa de alicerces muito profundos. Quanto mais profundo o alicerce, mais o prédio vai poder crescer e alcançar grandes alturas. Amém? Lembra do carvalho? Cada vez que você encontra 10 centímetros de carvalho para cima da terra, tem 5 a 10 vezes mais raiz para baixo. Grandes profundidades. Grandes profundidades de quebrantamento, de arrependimento, de mortificação. Grandes alturas de experiências com o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, nós vimos isso, um pouco disso tudo, no domingo passado. E finalizamos com algumas frases, com algumas verdades, né? Não existe Pentecostes sem cruz, não existe avivamento sem arrependimento e santidade, não existe poder sem humildade e espírito de serviço. E finalizamos com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que nos faça querer sermos cheios, ok? Querer sermos cheios, e Deus está fazendo isso. Amém. Deus está atendendo a nossa oração. Amém. E por 2 motivos eu tenho absoluta certeza disso, que Deus vai continuar atendendo a essa oração. Primeiro, porque é palavra de Deus, é uma ordem, e Deus está nessa obra de ajudar a gente a cumprir a sua vontade e a sua palavra. Outra coisa é que nós temos ouvido testemunhos de irmãos que estão conversando. Pastor, experimentei uma presença essa semana na minha oração, na minha devoção. De repente, a gente está num ambiente que não tinha a ver necessariamente com a minha devocional, e de repente uma presença de Deus muito especial. Então nós temos absoluta certeza de que isso está acontecendo, né? Deus está atendendo a nossa oração. Segundo motivo que eu tenho absoluta certeza que Deus está atendendo, vai continuar atendendo esse nosso clamor, é que quando Deus coloca um motivo desse no nosso coração, e a gente sabe que é de Deus, a gente sabe que é do Espírito, é porque os céus estão prontos para atender a esses pedidos. Amém? Ou seja, tem coisas no céu. Isso é um dos segredos da oração. É quando você sobe até a presença de Deus e você enxerga pelos olhos do Espírito que estão prontos lá para serem derramados. Para ser derramados. Isso é um segredo da oração. Não é apenas orar, pedir, fazer uma lista de necessidades e apresentar ao Senhor. É entrar na presença de Deus. O nível mais alto de oração é aquela que tem a ver com o discernimento da vontade de Deus. E a oração mais poderosa é aquela que pede para a vontade de Deus acontecer. Essa é a oração mais poderosa. Então você entra na viagem da oração, você entra na intimidade da oração, você entra na aventura da oração. E na presença de Deus, chega um momento em que você começa, o Espírito Santo concede a você contemplar aquilo que Ele quer fazer. Aí aquilo que Ele quer fazer, a partir de revelação, passa a fazer parte das suas petições. Você passa a pedir o que os céus estão prontos para dar. Amém. Os céus estão prontos, ou o céu, né, está pronto para entregar. Então eu tenho absoluta certeza que Deus trará sobre nós um grande mover de quebrantamento, um grande mover de fome e sede pela sua presença. Amém, gente? Amém. Então, tem sentido isso no teu coração? Tem sentido? Amém?
Deus está fazendo e vai continuar fazendo. E a gente vai continuar buscando, ok? Então, ok, a gente está conversando tudo sobre sermos cheios do Espírito Santo. Aí, nós entramos no verso 19. Parece que o verso 19, de 19 a 21 são 4 particípios. No verso 18 são 2 imperativos. E de 19 a 21 são 4 particípios, 4 verbos, que é um mistério aqui. Quais são os verbos de 19 a 21? Os 2 imperativos é não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O grande imperativo é enchei-vos do Espírito. Por que é importante o não vos embriagueis com vinho? Porque a gente tem que dar espaço, a gente não tem que fazer o que ocupa o espaço dentro da nossa vida e do nosso coração, que deveria ser do Espírito Santo. Amém? Deveria ser do Espírito Santo. Então a palavra de Deus está dizendo, não coloca nada na tua vida, não coloca nada no teu coração, não coloca nada na tua agenda, que vai ocupar o espaço de Deus, que vai ocupar o espaço do Espírito Santo, que vai ocupar a tua mente, a tua cabeça, vai ocupar o teu coração, vai ocupar a tua agenda, vai ocupar e vai gerar preocupação, ok? Então, a ordem tem a ver com isso. Na primeira você cria espaço, na segunda você se é cheio, porque está no passivo, você é cheio da presença do Espírito Santo na presença dEle, ok? Então, aí, o grande imperativo é sermos cheios da sua presença. Aí os verbos que se seguem estão relacionados com o enchimento do Espírito. O primeiro verbo tem a ver com comunhão. Fale comigo, comunhão. O segundo verbo tem a ver com... deixa eu lembrar aqui, que não está anotado. Adoração pessoal. Fale comigo, adoração pessoal. O terceiro verbo tem a ver com gratidão. E o quarto verbo tem a ver com serviço. Servindo uns aos outros. Então, comunhão, fale comigo. Comunhão, adoração pessoal, gratidão e serviço. Ok? Então, qual é o mistério aqui? O mistério aqui, em português, a palavra usa falando entre vós. É um presente contínuo. Então, dá a ideia do seguinte, que o exercício desses verbos vai promover ou vai contribuir com o enchimento do Espírito Santo. Ok? Estão comigo? Por favor, vem comigo. Ok? Ok? Vem comigo. Então, parece que a comunhão com a igreja, a adoração pessoal, o espírito de gratidão e o serviço, tudo isso são ferramentas que Deus usa Ele usa para nos encher. Dentro do ambiente da comunhão, do coletivo, o Senhor vai nos enchendo. Nos nossos momentos de adoração pessoal, Ele vai nos enchendo. Numa vida cheia de gratidão, num coração absolutamente grato ao Senhor, porque discerne, eu quero falar sobre isso hoje, gratidão, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. E no serviço mútuo, quando a gente serve os irmãos das coisas mais simples, não importa, quando a gente pega uma mesa que acaba um encontro de casais na sexta-feira e está rolando o tampão da mesa para guardar na última sala aqui, isso é serviço. Quando você ajuda a enrolar uma toalha, quando você fica na cantina o tempo inteiro, né? O tempo inteiro fica fazendo salgadinho na cantina para servir quentinho para os casais que estão dentro da sala, né? Então, isso é serviço. Você é cheio do Espírito Santo nesse ambiente de serviço, né? Também no ambiente da comunhão, da galera. Então, a gente vai sendo cheio do Espírito Santo. Então, parece que tudo isso contribui com o enchimento do Espírito Santo. Mas qual é o mistério? Porque a outra ideia também é uma verdade. Ou seja, os que são cheios do Espírito Santo, eles prezam a comunhão. Os que são cheios do Espírito Santo têm uma vida devocional de adoração pessoal. Os que são cheios do Espírito Santo têm um coração repleto de gratidão. Os que são cheios do Espírito Santo servem. Amém? Esse é o mistério.
tanto é resultado do enchimento do Espírito Santo, quanto contribui com o enchimento do Espírito Santo. São as duas coisas. É maravilhoso. A palavra de Deus é linda. Que coisa maravilhosa essas verdades, né? Então, isso tudo está dentro desse contexto. Aí eu quero focar na primeira frase do verso 19, falando entre vós com salmos, que é comunhão congregacional. É aquele momento de culto no coletivo. Depois, na frase que segue, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu não vou chegar nessa frase hoje. Vou ficar na primeira frase, que é falando entre vós com salmos, que é a experiência do culto público. Muito interessante. Então, essa frase, falando entre vós com salmos, ela traz uma ideia muito, muito interessante. Primeiro, os cânticos antifonais. O que é cântico antifonal? Que eu nunca ouvi essa palavra, né? Os cânticos antifonais, eles são cânticos cânticos responsivos. Você canta uma palavra. Hoje nós cantamos um cântico antifonal. A segunda música que o Viva Mais cantou é o antifonal. Né? Porque os homens cantavam e as mulheres repetiam. Os homens cantavam uma frase e as mulheres repetiam. Aí, num dos cânticos aqui, os homens cantavam uma frase, né? E as mulheres cantavam uma outra frase, né? Depois juntava no final. Então, isso é um cântico antifonal. É um cântico de respostas, né? Assim, um fala, o outro fala. Isso é um cântico antifonal. E é muito interessante, porque a palavra salmos aqui aponta para isso. Porque os salmos, muitos deles eram cânticos antifonais. Quando os líderes de louvor, eles recitavam o texto sagrado, e o dirigente recitava um texto, e a galera falava de novo o texto. E assim ficava um bate-bola com os textos, com os cânticos, com as frases que eram cantadas. Isso é um cântico antifonal. O interessante é que há um registro histórico de que a igreja do primeiro século cantava assim. Na Páscoa era muito comum os cânticos antifonais, usando os salmos. E todo um conjunto. Você lembra que a Páscoa era uma reunião de 4, 6 horas. E dentro de todo o programa da Páscoa bíblica, existia muita cantoria. E eles lembravam toda a história do povo de Israel, desde a saída do Egito, desde Abraão. E eles cantavam cânticos antifonais e ficavam repetindo os cânticos. E assim eles se instruíam, lembravam da obra de Deus até o momento onde eles estavam. Na Páscoa acontecia isso. No entanto, há um registro muito interessante que foi feito por Plínio. Eu quero ler o registro para você. Plínio foi um jovem governador da região da Bitínia. Você lembra na Bíblia, quando fala da região de Bitínia, você lembra da Ásia Menor? Sabe onde é o mapa da Turquia? Por favor, estudem mapas. Amém? Estuda a geografia bíblica, né? No mapa da Turquia, era a região toda da Ásia Menor, a metade da Turquia é a região da Galácia, né? Que as igrejas da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo estão todas dentro da região da Galácia. Então, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, as igrejas da primeira viagem missionária de Paulo leriam essa carta, porque foi para uma série de igrejas em muitas cidades, toda naquela região central da Turquia. Então, da Ásia Meridional. Muito bem. Então, tinha lá no teto, lá na parte norte da Turquia, tinha uma região que era chamada de Bitínia. E no ano de 112 da era cristã, tinha um governador romano lá, chamado Plínio. E ele
pede aliás, ele manda uma carta para o imperador na época chamado Trajano. Um dos nossos pastores lá do presbitério de Londrina é o Trajano e Telma, né? Pastor Davi, Trajano e Telma, pastor Luiz e o pastor Pedro Elias e a esposa também. Então, na época de 112 da era cristã, o imperador romano era o imperador Trajano. E esse tal de Plínio manda uma carta para o Trajano reclamando dos cristãos. Por quê? Porque eles estavam, eles não se inclinavam às ordens de Roma de adorar os deuses romanos. E eles insistiam em continuar adorando Jesus Cristo e não se inclinavam para adorar os deuses romanos. E ele estava sendo necessário sacrificar esses cristãos e matar esses cristãos, porque eles não adoravam os deuses romanos. E eles faziam assim, eles capturavam os cristãos e colocavam diante de soldados romanos, e com muita misericórdia e muita bondade, os romanos davam 3 chances para os cristãos negarem a Jesus. Então eles diziam: vocês negam a Jesus para adorarem os deuses romanos? Os cristãos cantando em cânticos antifonais. Muitas vezes diziam: não, nós jamais negaremos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos dar mais uma chance porque somos bons. Neguem a Jesus 2ª vez, não negaremos a Cristo. E a 3ª vez, vocês neguem a Cristo, não negaremos o nosso Senhor Jesus. Ele morreu por nós, nós fomos salvos, nós temos a presença de Deus. Nós cremos em Cristo, temos experiência com a sua presença. Então, depois da 3ª vez, eles matavam os cristãos. Era assim que eles faziam. E acontecia isso, ok? Hoje tem muito lugar na terra onde há perseguição. Muito bem. E esse Plínio, incomodado com a postura dos cristãos, manda essa carta para Trajano e ele fala um pouco de como era o culto que os cristãos praticavam. E ele escreve mais ou menos assim. O Plínio explicando para o imperador Trajano. Eles costumam reunir-se em um dia fixo, antes do amanhecer, para evitar a perseguição, e recitar um hino entre si, alternadamente, a Cristo, como se fosse Deus. E era Deus. Agora, o que é interessante é que a história recita os cânticos antifonais. Quando ele fala assim, recitar um hino entre si, é que eles cantavam em respostas. Era assim a prática cristã, e isso já no 2º século, já não, ainda no 2º século. Ou seja, eles praticavam essas coisas. Hoje, no nosso cantor cristão, né, o cantor cristão que foi editado em português em 1890, que foi cantado durante mais de 100 anos, um dos hinos que consta no cantor cristão, nós cantamos hoje aqui, o Rude Cruz, né? Rude Cruz se erigiu. Esse hino, ele está no cantor cristão, e o cantor cristão é um livro de hinos, de mais de 500 hinos, que a Igreja do Brasil cantou por mais de 100 anos. E o primeiro hino do cantor cristão é um cântico antifonal. É um hino de 4 estrofes e você repete essas estrofes. O hino 2 também é antifonal. Justo é Senhor, o tema do segundo hino, que é um canto do Salmo 145, nos versos de 17 a 20. Então, o hino 2 do cantor cristão, Justo é Senhor, eles pegam um texto da palavra de Deus e eles cantam entre si. E eles se repetem. E assim, esse é um cântico antifonal. Um outro cântico antifonal, que é bem interessante, é um cântico que em hebraico é chamado de Dayenu. Dayenu. Vocês estão comigo? Qual é a importância de tudo isso? Vem comigo. Vem comigo. Tá bom?
Porque era assim que a igreja cantava, é isso que Paulo está falando. Cante entre vocês esses cânticos aí e se abençoem, cantem juntos, adorem juntos, né? Se abençoem. O terceiro exemplo que eu estou dando, o primeiro foi o hino 1 do cantor cristão, o hino 2 do cantor cristão, e agora eu vou dar o exemplo de cântico antifonal, que é o Dayenu, que era cantado na Páscoa judaica. Quem assistiu a última série do The Chosen, né, a temporada 5, né, do The Chosen? Poucos assistiram. Você deve, se você que assistiu, você lembra, ou quem assistiu a mensagem do pastor Douglas Gonçalves, lá na INA, ele menciona isso aqui. Quando você assiste o filme, eles estão na ceia. A última temporada fala da ceia. E eles recitam frases que contam a história da libertação do povo. Aquilo é um cântico antifonal. Embora no filme a gente tenha ouvido eles recitarem as frases, na verdade, na Páscoa judaica, eles cantavam essas frases. Eles praticavam esse cântico antifonal. E esse cântico antifonal era formado por 15 frases, né? E contavam a história de todo o povo de Israel, desde a libertação até a construção do templo. As frases, elas se repetem dessa forma. É muito, muito interessante. E isso era um cântico antifonal. E eu vou ler essa frase para você. O que eles cantavam? Essas 15 frases que eles trocavam entre si. E eles faziam assim. Começavam falando da libertação do Egito. E eles diziam: se ele nos tivesse tirado do Egito, teria sido o suficiente. E a palavra em hebraica, dayenu, significa isso. Teria sido suficiente para nós. Dai, em hebraico, é suficiência. Yenu é uma forma do verbo da primeira pessoa, do plural, dizendo nós. Então, a ideia aqui é o seguinte: teria sido suficiente para nós. Dayenu, em hebraico. Teria sido suficiente para nós. Então, ele diz assim: se ele nos tivesse tirado do Egito, teria sido suficiente para nós. Amém, gente? Muito bem. Mas aí ele continua dizendo assim: se ele tivesse nos tirado do Egito e não tivesse executado justiça sobre os egípcios, teria sido suficiente para nós. Dayenu. E eles repetem. Um repete a frase, ou canta a frase, e o outro repete. Dayenu. Teria sido suficiente para mim. Teria sido suficiente. Se Deus tivesse feito algo, mas não tivesse feito a outra coisa, aquilo que Ele fez em primeiro lugar, teria sido suficiente para mim, para eu continuar fiel, para eu continuar seguindo ao Senhor, para eu continuar obedecendo a Ele, para eu continuar confiando nele, para eu continuar seguindo Ele, para eu continuar entregando a minha vida completamente a Ele, porque Ele nos salvou do deserto, Ele nos salvou do Egito. Amém, gente? Aí ele continua as frases, e eu vou ler assim: se ele nos tivesse tirado do Egito e não tivesse executado o juízo contra os deuses da Ienu, isso nos teria sido suficiente. Se ele tivesse executado o julgamento contra eles, contra os deuses do Egito, e não contra os ídolos da Ienu, para nós teria sido suficiente. Se ele tivesse destruído os seus ídolos e não tivesse ferido o seu primogênito, Dayenu, isso nos teria sido suficiente. Se ele tivesse ferido os seus primogênitos e não nos tivesse dado as suas riquezas, Dayenu, isso nos teria sido suficiente. Se ele nos tivesse dado suas riquezas e não tivesse aberto o mar para nós, teria sido suficiente. Se ele nos tivesse levado através do mar em terra firme, e não tivesse afogado nossos opressores, teria sido suficiente. E se ele tivesse afogado os nossos opressores, e não tivesse suprido nossas necessidades no deserto, por 40 anos, teria sido suficiente.
E se Ele tivesse suprido as nossas necessidades no deserto por 40 anos, e não tivesse nos alimentado com o maná da Enu, isso teria sido suficiente para nós. Se Ele nos tivesse alimentado com o maná, e não nos tivesse dado o Shabat, o sábado, o tabernáculo, teria sido suficiente. E se nos tivesse dado o Shabá, o tabernáculo, e não nos tivesse levado ao Monte Sinai, teria sido suficiente. E Ele nos tivesse levado diante do Monte Sinai, e não nos tivesse dado a Torá, teria sido suficiente. E se Ele nos tivesse dado a Torá, e não nos tivesse levado para a terra de Israel, teria sido suficiente. E se Ele nos tivesse introduzido na terra de Israel, e não tivesse construído para nós uma casa escolhida, a casa de Israel, ainda assim, teria sido suficiente. Esse é o espírito de gratidão que percorre o coração do povo de Deus. Porque Deus nos salvou do inferno. Nós íamos para o inferno, e Ele nos salvou em Cristo Jesus. O que passa disso é lucro. Nós já temos tudo o que nós precisamos. Amém, gente? Nós já temos tudo o que precisamos para sermos fiéis, absolutamente fiéis. Nós já temos tudo o que precisamos para sermos intencionalmente devotos e persistentes na comunhão com a igreja, na comunhão com o povo de Deus. Nós já temos tudo o que precisamos. A gente não é fiel a Deus porque tudo dá certo na nossa vida. Nós já temos tudo o que precisamos para nos mantermos fiéis ao Senhor até o fim e até as últimas consequências. Nós já temos. Amém? Esse é o espírito de gratidão que paira sobre o povo, e que paira sobre falando entre vós com salmos. Esse falando entre vós com salmos é um povo que ele canta junto e ele lembra junto da bondade do Senhor. E lembra junto que nós temos muito mais motivos para sermos gratos ao Senhor do que para reclamar ou para gemer ou para ficar reclamando do Senhor coisas. Amados, ninguém deve nada para nós. Deus não deve nada para nós. Ele nos deu tudo que deu, não é porque Ele devia, é por causa do seu amor e da sua graça. Deus não deve nada para ninguém, e nem para nós que somos seus filhos. É graça sobre graça, cada promessa que Ele fez a nosso favor. É graça sobre graça, cada ação de bondade. É graça sobre graça, Ele nos ter feito herdeiros. É graça sobre graça, Ele ter dado a promessa do seu Espírito na nossa vida. É graça sobre graça. Nós não temos motivos para não sermos fiéis. Amém? Então, a gente segue. Esse espírito de gratidão e de consciência de que para andar com Deus você tem que ser firme, pairava no coração de todos. E os cânticos antifonais, cantando essas verdades no seio da igreja, fortalecia a fé e o coração de toda a congregação. Amém, gente? Então, falando entre vós com salmos, falar é falar, salmos é canto. É uma mistura das coisas, ou seja, convive junto aí na comunhão, e vocês adorem juntos, vocês se ministrem mutuamente, vocês se abençoem mutuamente, vocês se incentivem mutuamente, vocês animem uns aos outros para permanecerem firmes, porque nós nos fortalecemos desse jeito. Não baixa a guarda não, fica firme, não fica se lamuriando e nem lamentando as coisas, porque tem coisa errada acontecendo, sempre vai ter. Mas nós já temos tudo o que precisamos para mantermos-nos firmes no Senhor, ok? Havia então, em segundo lugar, além dos cânticos antifonais, havia esse fortalecimento mútuo, e havia esse espírito de gratidão nos cânticos antifonais. Deixa eu ler algo aqui para você. Mas as pessoas não nos devem nada, Deus não nos deve nada. E eu fiz um trocadilho aqui, como se nós, hoje,
usássemos esses cânticos antifonais e fizéssemos um canto desse parecido com o da Enu, que eles cantaram. Então, eu escrevi o seguinte: se Deus só nos tivesse salvado do inferno, teria sido suficiente. Amém? Se Deus nos tivesse salvado do inferno e não nos tivesse dado identidade em Cristo, teria sido suficiente. Se Deus tivesse nos dado identidade em Cristo e não nos restaurado os relacionamentos, teria sido suficiente. Se Deus tivesse restaurado os relacionamentos e não nos tivesse prometido bênçãos, teria sido suficiente. Se Deus tivesse restaurado os relacionamentos e não nos tivesse prometido, estou repetindo. 5. Se Deus tivesse nos prometido bênçãos e dado bênçãos, e não nos desse heranças eternas, se Deus nos tivesse dado heranças eternas e não nos desse livramentos, se Deus tivesse nos dado livramentos e não nos fortalecesse em tudo, se Deus tivesse nos fortalecido em tudo e não nos livrado dos ataques de Satanás, se Deus tivesse nos livrado de Satanás e não nos tivesse feito mais que vencedores, se Deus tivesse nos feito mais que vencedores e não nos dado revelações de seu amor, se Deus tivesse nos revelado o seu amor e não nos fortalecido nas lutas, se Deus tivesse nos fortalecido nas lutas, mas permitido morrer por Cristo, teria ou não teria? Teria. Teria sido suficiente. Sabe, o coração desses crentes era tomado dessa gratidão. Tomado dessa gratidão. Não tinha crente cheio de mimizento. Tinha crente mimizento. Crente que não tinha disposição de pagar o preço que for para se manter firme na fé. Eu lembro, na história eclesiástica, daqueles que morriam nas arenas. A história conta que, quando eles não negavam a Cristo, por exemplo, no Coliseu, e não apenas no Coliseu, haviam outras áreas em Roma em que eles matavam cristãos, eles colocavam fogueiras e estacas no centro das fogueiras, e eles amarravam os cristãos em fila, e transformavam aquilo num espetáculo. Então eles colocavam 10 cristãos, 10 fogueiras e 10 cristãos amarrados, e eles não queimavam todos de vez. Eles queimavam um a um. E eles gritavam assim: negue a Jesus para o primeiro, negue a Jesus, negue a Jesus. E eles não negavam. Sabe o que começava a acontecer? Os cristãos amarrados nas estacas, eles começavam a cantar cânticos antifonais. Eles começavam a cantar o amor de Deus, e cantar a graça de Deus, e cantar a salvação que eles receberam do Senhor. Ninguém pode tirar isso da nossa vida, ninguém pode tirar isso do nosso coração. Aí eles começavam a cantar, e eles cantavam, e eles colocavam, depois de 3 negativas de negar Jesus, eles colocavam fogo no primeiro aqui, e ele continuava cantando junto com os demais, e era um espetáculo. Tinha cristãos no meio da plateia, tinha romanos, tinha de tudo quanto é gente lá, mas estava lá. Esse espetáculo era para intimidar os cristãos, para os cristãos negarem a Jesus, porque Roma tinha medo dos cristãos, porque o movimento cristão, o crescimento da igreja cristã estava sendo muito grande, e os romanos tinham medo disso.
Eles não entendiam as verdades do Evangelho. E punham fogo. E, de repente, o fogo começava a pegar nessa pessoa e ele começava a gritar. Quando ele gritava, os outros cantavam mais alto, para que os cânticos de louvor, os cânticos antifônicos, os cânticos de adoração ficassem mais altos do que os gritos desse irmão. E eles cantavam. E eles cantavam e não paravam de cantar. Aí vinha para o segundo, faziam as mesmas perguntas e colocavam fogo. E assim, eles iam queimando, paravam de cantar para gritar, mas os demais continuavam cantando. E cada vez mais forte, para que o canto deles superasse os gritos, porque estavam em chamas ali. Que fé é essa? Que não importa o que aconteça. Não importa se o meu carro está quebrando 10 vezes na minha semana. Não importa se entraram no meu WhatsApp e clonaram a minha conta. Não importa se eu tentei fechar 10 negócios essa semana e eu só consegui fechar 5. Não importa se as coisas estão dando errado e você perdeu dinheiro em algum negócio mal feito que fez. Não importa. Que fé é essa que faziam esses caras do 1º, 2º, 3º, 4º séculos a confessarem a fé no Senhor Jesus Cristo do jeito que eles confessavam, comparado com a nossa? Que fé que nós temos? Amém, gente? Estão comigo? Outras formas, os cristãos eram colocados também em arenas e jogavam eles dentro da arena e lançavam animais, touro, leões. Os animais atacavam esses cristãos. E cada vez que um era morto, os romanos celebravam, mas os cristãos que estavam na arena esperando os animais virem para devorá-los, eles cantavam antifonicamente. Eles cantavam a gratidão por terem conhecido o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos deles morriam afogados. Havia um rito de homicídio lá, onde eles amarravam os cristãos em correntes, e eles, amarrados nas correntes, amarravam a ponta da corrente num navio, e uma fila enorme de cristãos amarrados em alguns lugares da corrente, e o navio começava a entrar para alto mar, e ia puxando os cristãos, e os cristãos sempre cantavam, eles sempre cantavam. Eles estavam sempre cantando e salmodiando entre si. Que povo doido é esse? Que está morrendo e que está morrendo cantando? Somos nós. É o meu povo. É o nosso povo. Vocês estão comigo? É o nosso povo. O nosso povo morria assim. E a fé desse povo frutificava, mesmo morrendo, frutificava em muitos novos filhos do reino, muitos novos discípulos. Aí, esses cristãos cantando, ia diminuindo a cantoria, porque eles iam se afogando, e há uma história de que um soldado romano, ele, comovido com tanta fé, com tudo isso, ele falou o seguinte: se esse Cristo é tão poderoso, gera uma paz tão grande nos seus corações, a ponto de fazer vocês manifestarem essa fé desse jeito, indo para a morte cantando, eu nunca vi coisa parecida. Então, que alguns soldados que testemunharam isso está escrito na história da igreja, ele entrega a vida para Deus, ele fala assim: ok, eu quero declarar essa minha fé, a minha fé nesse Senhor Jesus Cristo. Se vocês estão morrendo desse jeito aí, deve valer a pena seguir a Jesus. Ele solta o escudo e a espada, ele vai até a corrente, ele se amarra na corrente e começa e segue junto com eles
E aqueles que estavam amarrados na corrente glorificam, abençoam, oram por ele, convida ele a entrar nos cânticos antifônicos e vamos cantar juntos. E esse soldado foi cantando a canção dos cristãos e morreu junto com os cristãos. Que fé é essa? Estava lá preocupado porque alguma coisa não deu certo no dia, porque há algum problema de relacionamento na família, teve alguma coisa na agenda que não bateu e você ficou deprimido e triste. O quê? O quê? Falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos, uma das coisas é que eles recitavam texto. Uma outra coisa que acontecia, a recitação da palavra, ministração mútua de ensino. Falando entre vós com salmos também significava ministração mútua de ensino, que é o que nós estamos fazendo, é o que eu estou falando com vocês agora, é o que eu estou fazendo com vocês agora. Nós estamos nos abençoando mutuamente. Eu estou bombando a fé de vocês e estou dizendo, nós estamos numa geração de crente mimizento. Nós não. Por favor, dá um amém a isso. Nós estamos numa geração de crente mimizento que não aguenta um ventinho contrário, não aguenta um probleminha durante o dia, que parece que desmorona a fé, não quer vir mais para a igreja porque deu uma ou duas coisas erradas durante o dia. Pelo amor de Deus. Numa geração de crente mimizento, nós não. Nós não somos desses. A gente vai para as cabeças. A gente continua firme. A gente continua firme. Não importa o que aconteça, porque teria valido a pena de qualquer jeito. Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu ia para o inferno e agora eu estou salvo. Portanto, isso para mim é suficiente. O que é suficiente para você? Jesus é suficiente para você? O fato dele ter morrido na cruz no Calvário há 2000 anos atrás não é suficiente para você? Para você ser fiel? Para você ser perseverante? Para você se esforçar para abençoar os teus irmãos assim enlouquecidamente? Eu sou um abençoador enlouquecido. Eu não posso perder uma chance de abençoar os meus irmãos, de estar junto com os meus irmãos para ajudá-los a crescerem e a serem fortalecidos, para manterem-se firmes no Senhor, e a gente continuar cuidando de mais pessoas, reproduzindo, não apenas discípulos de Jesus, não apenas ovelhas, reproduzindo pastores, reproduzindo líderes, reproduzindo missionários, reproduzindo trabalhadores, reproduzindo gente que faz, reproduzindo gente que serve, gente que realiza, reproduzindo soldado, não reproduzindo doente. A igreja não é um hospital. Que o doente vem, sara e depois vai embora. Não, nós somos um exército. A gente tem missão. A gente cresce. A nossa graduação é a maturidade cristã. A gente vai adquirindo patente. E quanto maior a patente, mais servo. Aí no reino de Deus é trocado as coisas. Né? Quanto mais patente ou mais maturidade, mais servo eu sou dos meus irmãos. Porque no reino de Deus o maior serve o menor. Aí, falando entre vós com salmos, é o seguinte: lembra que você é servo. Você foi salvo para virar um guerreiro, para virar um pastor, para virar um cuidador de pessoas. E não um doente convalescente a vida inteira, 30 anos de convalescência. Estão comigo? Amém, gente? Essa é a ideia do falando entre vós com salmos. Fica de pé comigo, antes da gente encerrar.